Hoje pretendo discutir o autodiagnóstico e chamar a atenção dos problemas para isso que é o autodiagnóstico, né? Há um costume, muitos de nós temos esse costume e faz parte da curiosidade sobre temas envolvendo psicologia, de nos autodiagnosticar, né? Muitas pessoas vão lá, têm sintomas, procuram na internet saber e já chegam muitas vezes no consultório psicológico, no consultório psiquiátrico com algumas ideias sobre. Procurar saber e chegar com algumas ideias sobre não é problema. A princípio não é algo muito grave, mas há problemas quando as pessoas começam a adotar essa prática, tendo muita certeza sobre o que é, sem entender o que é um diagnóstico, como que ele se dá, simplesmente como se fosse ver signos, né? Você vai lá, minha característica do signo tal é tal, né? Se o signo de Áries é impulsivo, aí você é ariano, você se identifica com aquilo. Pera, mas as pessoas vão fazendo isso com psicopatologia. Será que é tão simples assim? Você lê uma lista e a patologia é o que você está vivendo. Não é tão simples. Então, há um costume, as redes sociais aumentaram isso, a possibilidade de busca no Google, na Wikipédia, aumentou isso, né? Todos nós queremos saber mais sobre nós. E não é problema você procurar conteúdos, só que é importante saber que o que está no Google, na maior parte dos sites, que vão apresentar resumidamente uma patologia, vão apresentar isso mesmo, resumidamente. Não é um retrato real do que ela se apresenta num caso concreto, né? Aquele resumo de traços não é suficiente. Por exemplo, você vai pegar depressão, você pode ter um livro inteiro de 1000 páginas, Psicopatologia da Depressão. Um psicólogo que é especializado em depressão vai ter que ter um domínio sobre uma série de artigos que entendem, que discutem o que é depressão. Se você não é alguém que se especializou num transtorno específico, mesmo assim você vai ter que ler grandes manuais, né? Não só o DSM, que é um material, ou o CID, que apresentam características gerais mesmo, mas principalmente para diagnosticar e para tratar, você vai ter que ler manuais sobre aquele transtorno em específico, né? Se você é um psicólogo que não gosta de ler muito, você é um mau psicólogo, você tem que estar bem informado. Tem que estar bem informado principalmente, você não precisa estar previamente informado, mas havendo uma suspeita de caso, você vai ter que, para aquele caso específico, buscar informações, como psicólogo, né? Então não é tão fácil assim, não é uma lista de características, né? Por exemplo, eu gosto bastante de estudar sobre transtornos de personalidade. Eles têm uma série de características, que podem ser 5, 6, 9, na maioria dos transtornos. Se mostra só aquilo? Não, é muito mais coisa. E na verdade aquilo tem que se mostrar em condições muito específicas de regularidade, de inflexibilidade, de comportamentos que são generalizados para vários contextos e repetindo ao longo do tempo. Muitas vezes sendo comportamentos frequentes. Então frequência, generalização são atributos que são importantes para compor uma patologia. Então você ver e se identificar não significa muita coisa. Mas as pessoas têm esse costume. É bom comprar algo inicial para investigar. No seu caso, eu desconfio que. Não é eu tenho. O problema é que as pessoas acham que aquilo é suficiente. Elas têm uma má relação com a internet e com as informações colhidas. Nenhuma teoria simplificada. Eu dou aula de sociologia no doutorado. Eu explico muitas vezes para meus alunos que esqueçam que vocês entendem sobre autores clássicos da sociologia. A gente vai reaprender de outra forma. Porque o que se aprende resumido não é o que temos como consenso na pesquisa atual. A pesquisa atual não é o que um sociólogo vai dizer no YouTube. Vai ser só quando você ir naqueles mais especializados, que podem estar no YouTube, né? Não é o que um sociólogo vai dizer num canal que mostra, sei lá, as aulas de cursinho dele. Aquilo ali é muito simplificado. É o que você vai encontrar em pessoas como eu dando aula num curso de doutorado. Aí você vai ver com uma ideia sociológica. Vale o mesmo para psicopatologia. Você encontra resumos que não são o exato estado do que é esse transtorno na realidade. Então é muito mais fácil você achar que todo mundo tem depressão e todo mundo tem ansiedade. Aliás, eu quero chamar atenção, esse vídeo é para chamar atenção para isso. De acordo com descrições da internet, basicamente todo mundo tem depressão e tem
transtorno de ansiedade, distúrbio de ansiedade. Quando isso não é comum. Depressão não é comum. Aí as pessoas falam, mas temos uma epidemia de depressão. Nós temos duas hipóteses sobre essa chamada epidemia de depressão. Uma, nossa cultura, como ela exige alto desempenho no trabalho, alto desempenho nos estudos, que você seja muito atarefado, você tem depressão porque você não tem apoio social. Você basicamente é cobrado por todos os ambientes que você frequenta. Seria um dos casos. Mas o segundo há mais depressão porque há mais diagnóstico. Porque aprendemos a diagnosticar. A gente pode botar uma terceira hipótese, que essa é a que eu sustento. Há tanta depressão porque as pessoas acham que tem depressão. E porque elas, ao invés de procurar um psicólogo que vai analisar detidamente se aquilo é uma depressão, elas vão no psiquiatra que simplesmente vai diagnosticar em uma sessão e já medicar. Porque as pessoas esperam e cobram dele que sejam medicadas. A maior parte dos casos diagnosticados de depressão não são depressão. Vale ainda mais para a ansiedade. Porque a ansiedade não é um problema. E vocês vão ouvir isso de mim. A ansiedade não é um problema. A ansiedade normal é esperado de qualquer tipo de pessoa ativa. Se você é uma pessoa que trabalha e não tem ansiedade no trabalho, você tem um problema, aí sim, porque a ansiedade te move a motivação. A ansiedade tem um nível de relação elevada com a motivação. Então você fala, eu sofro de ansiedade. A minha pergunta é, quem não sofre de ansiedade é quem está incapaz de se motivar. Se você tem ansiedade, pensemos até na etimologia da palavra, vem de anseio. Está ansioso quem anseia por algo. Tem muito uma orientação para o futuro. Se você tem planos, você tem ansiedade. Se você tem expectativas do que você vai fazer semana que vem, você tem ansiedade. Então o nível de ansiedade é normal. Transtorno de ansiedade é quando ela está muito acima de normal. Transtorno do pânico é quando, além de estar muito acima do normal, te dá crises de pânico. Transtorno de ansiedade generalizada você tem uma ansiedade inespecífica, não ligada às coisas que você faz. Mas ficam se dando diagnóstico de todo mundo. Eu sou ansioso. Todo mundo é ansioso. Só que aí você vai no médico, ele te dá um remédio para um transtorno de ansiedade. Aí o que acontece com quem toma esse remédio? Normalmente as pessoas reclamam, eu tomei um medicamento, eu fiquei apático, cansado, sonolento. Porque no fundo você não tinha transtorno de ansiedade. E você está tomando algo desnecessário. Se você tem, você não vai ficar tão apático assim. Muita gente toma medicamento indicado por psiquiatras porque fica insistindo para tomar esse medicamento. O psiquiatra já vê você chegando, já acha que você vai querer um medicamento, ele já te dá de uma vez para você não perturbar, né? Ele quer tomar esse medicamento, toma. Aí vai ficar sonolento, vai ficar cansado. Por quê? Porque a ansiedade nos dá motivação. Sentir ansiedade é estar motivado para amanhã. Se o medicamento corta isso, você fica desmotivado. Então, tem um nível saudável de ansiedade. Igual tem um nível saudável de tristeza. E tem gente que se medica para depressão porque está simplesmente triste. E a tristeza é uma característica humana. Você fica triste quando algo dá errado, quando você se abate com algo, quando você tem uma perda, quando você tem um luto. Luto não é depressão. Perda não é depressão. Falta de alguém não é depressão. Né? Há tristezas normais. Né? Então, tem riscos no autodiagnóstico e é isso que eu quero falar. Né? O autodiagnóstico muitas vezes é errado. Muitas das pessoas vão partir para o autodiagnóstico e vão errar no seu autodiagnóstico. Mas como eu vou errar se eu me conheço? Não, você supõe que se conhece. Você se conhece com uma série de distorções que sua própria condição impõe a você e que um observador externo durante um longo prazo, provavelmente vai ser mais capaz de pegar um diagnóstico do que você. Se esse observador externo for treinado. Quem? Um psicólogo, por exemplo. Não você. Você vai ter vieses. Você pode achar que está com depressão, que ansiedade é o que realmente acontece. Então tem problemas no autodiagnóstico e geralmente erros. Porque as pessoas não compreendem 3 pontos. 1. O que é um diagnóstico? Qual é o processo? Quanto tempo demora? Né? O que é preciso para diagnosticar? 2, não compreendem o que é psicopatologia. Eu tenho um vídeo aqui, o que é uma psicopatologia. Psicopatologias não são eventos simples. Envolvem generalização de eventos, frequência desses eventos, contexto desses eventos. Se esses eventos ocorrem muitas vezes ou não.
não é a intensidade, principalmente, desses eventos. Senão, você pode só ter uma tristeza não patológica, né? E como funcionam as teorias da psicologia e da psicopatologia, né? Como funcionam as psicoterapias, as pessoas também não entendem isso. Há teorias que explicam muito mais detalhes do que uma mera lista de características e que o psicólogo vai aprender a pegar no processo psicoterapêutico como observar essas características com perguntas específicas ou pegando aspectos da sua descrição e tentando identificar esses aspectos. Esses aspectos são os detalhes de uma teoria psicológica, então vão muito além das características listadas num manual, né, de patologia, né? Há um outro risco, então há um risco de diagnóstico errado, porque você não entende como funciona o processo terapêutico, como funciona o diagnóstico, como funciona, o que é uma psicopatologia. O segundo é o problema da autoindução, que é um problema igualzinho do signo, autoindução ou autossugestão. Você olha lá, nossa, essas características parecem comigo, então eu sou esquizoide. Essa característica parece comigo, então eu sou autista. Essa característica parece comigo, então eu sou depressivo. O que vai acontecer? As pessoas se autossugestionam. Ela encontra uma característica suave que parece, que lembra, e começa a agir de maneira a exacerbar esses traços. É como uma pessoa que se convence ao estudar sobre signo que eu sou do signo tal e eu ajo assim. Então, se esse signo é reservado, você começa a ficar mais tímido, mais fechado. Se esse signo é expansivo, você fica mais expansivo. A pessoa que se autossugestiona, se autoconvence. Sabe qual é o problema disso? Você vai ler lá as características, às vezes está errado, você vai começar a se comportar como se fosse um depressivo, como se fosse mais ansioso do que realmente é, ou como se tivesse um transtorno, seja lá qual for, que você não tem. E você vai mudar seus comportamentos reforçando esses aspectos e usar eles para justificar para os outros. Ah, eu não consigo fazer as coisas porque eu sou depressivo. Tem pessoas depressivas de verdade, elas realmente não conseguem, mas há pessoas que usam isso depois de ler diagnóstico, fazer um autodiagnóstico pela internet. E aí usam isso como desculpa para a sua família. Não tem um diagnóstico real nenhum, né? E aí a pessoa tem... Aí às vezes, mas eu tive o diagnóstico, porque eu cheguei para o psiquiatra e falei, eu sou depressivo, preciso de medicamento. O psiquiatra, você acha que numa sessão ele consegue diagnosticar? Eu acho que o diagnóstico demora meses, no mínimo, tá? Mas ele consegue amenizar seu sofrimento. Muitas pessoas usam o diagnóstico para reforçar seus próprios aspectos, igual usam signo. Então aí não serve de nada. É uma espécie de autoconvencimento. Terceiro problema, o risco, né, de se autodiagnosticar. A ilusão de que você vai encontrar uma solução simples. Você vai lá e procura. Tenho esse transtorno. Descobriu o que eu sou, descobriu o que eu tenho, então quer dizer que tem um tratamento. Tem. Mas o tratamento não significa solução. E nem significa cura instantânea, né? Então tem um medicamento, já descobri que eu sou, vou lá num psiquiatra e vou estar curado. Não. Qualquer um de vocês que esteja em tratamento psiquiátrico por alguns anos vai saber que existe uma dificuldade imensa de um psiquiatra encontrar um equilíbrio do medicamento que não vai te deixar abatido, que não vai te deixar com colaterais, que não vai fazer, sua pressão subir, seu colesterol desregular, fazer você ganhar peso, fazer você perder peso demais, fazer você não ter fome, fazer você não ter sono. É um equilíbrio terrível. As pessoas se autodiagnosticam e pensam, nossa, agora eu achei a solução, vou no psiquiatra e ele vai me dar um medicamento e as coisas vão melhorar. E às vezes ele te dá um medicamento e as coisas não vão melhorar. Você vai ficar mudando de medicamento até achar o equilíbrio ideal, ou às vezes você vai ter problemas devido ao uso desse medicamento. E isso as pessoas não esperam, porque elas têm uma ilusão de que se autodiagnosticando, sabendo que elas têm, agora eu sei, as soluções vêm simples. Não são. Mas agora tem um tratamento. Isso tem. Um tratamento de anos, né? Mesmo os casos mais simples de depressão, ansiedade, 1 ou 2 anos para ter uma melhora. Psicoterapia não é instantânea. Existem casos, por exemplo, de traumas pequenos que podem ser tratados mais rápido, ou de perdas, se você vive um luto mais adoecedor, que pode ser tratado mais rápido, ou se você ficou abatido, quanto mais grave, mais difícil, mais demorado,
Não é assim. O transtorno de personalidade, eu digo que, por exemplo, o tratamento desse tipo de transtorno é de 5 anos para cima. Não tem uma solução simples. Bipolaridade, esquizofrenia é tratamento para a vida inteira. Inteira. Não vai poder parar. Então, existem problemas, né? Existem problemas de você achar que vai ter uma solução simples. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que sem conhecer a psicologia, sem conhecer como funcionam os modelos de psicopatologia, as teorias que definem essas patologias, que vêm em manuais sobre cada patologia, não só no DSM, que é um manual sobre todas elas em resumo, que serve de uma orientação geral. Não, sem um manual de cada uma dessas patologias, sem conhecer os modelos de psicoterapia que ensinam o psicólogo a identificar na clínica por como esses traços são generalizados, intensos ou não. Sem conhecimento de psicofarmacologia, caso você seja um psiquiatra, ou alguém que vai buscar um psiquiatra, não dá para saber que essa patologia de fato está ali. Ah, mas eu me conheço. A maioria das pessoas não se conhece. Eu já até fiz um vídeo que é autoconhecimento, e procurem aqui que vocês vão encontrar, né? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é muito difícil de desenvolver autoconhecimento. Exige anos de terapia, anos de reflexão, caso você não faça terapia. Para você sair dos seus próprios vieses, para você se questionar, aí você tem autoconhecimento. Senão você não tem. E o que vai acontecer os riscos vão se manter, você vai viver nas ilusões de que vai há soluções, vai viver se autossugestionando para esses autodiagnósticos, e pode ser que você esteja equivocado, você talvez não se conheça, e a maior evidência que as pessoas não se conhecem você já viu alguém falando, é muito comum você ver alguém falando, eu sou depressivo, eu sou ansioso. Você já viu alguém falando, eu sou psicopata? Ou falando, eu sou um narcisista? As pessoas não assumem quando é socialmente inútil para elas. Mas depressão, às vezes, é socialmente útil. Para você dizer, eu não consegui fazer tal coisa. Ou ansiedade, eu não dormi e estou cansado porque eu sou ansioso. Mas não é socialmente útil dizer que é um psicopata. Significa que as pessoas vão te ver mal. Então você não chega a essa conclusão. Parece que as conclusões têm um objetivo. Então você não está sendo honesto. Tem pessoas que são assim. Aliás, psicopatas, se vão se autodiagnosticar, não vão ver seus próprios problemas. Vão se normalizar. Narcisistas também. Eles, aliás, não veem problema nenhum. Eles acham que o problema são os outros. Então, tem um problema, os seus vieses. Mas eu tenho uma doença, uma patologia menos grave. Então eu vou conseguir ver. Não necessariamente. Demora um tempo para você ser honesto consigo próprio, um tempo de autoconhecimento que pode ser desenvolvido em terapia. Então, o que eu quero chamar a atenção? Tristeza normal não é depressão. Muitas pessoas, e eu digo até muitos psicólogos, têm dificuldade de lidar com depressivos. Depressivos são quadros de depressão mesmo. As pessoas têm dificuldade de levantar da cama. As pessoas têm dificuldade de fazer coisas simples no cotidiano, de manter sua casa limpa. Têm dificuldade de se motivar para coisas muito básicas. E tem um pensamento circular de que tudo na vida dá errado sempre. Não são casos tão comuns assim. Tristeza não é depressão. Luto não é depressão. Melancolia. Eu sou, por exemplo, uma pessoa meio melancólica às vezes. Melancolia não é depressão. É uma tristeza, um sentimento de perda leve. Não é depressão. Mesmo que você seja melancólico como traço de personalidade, não é uma depressão. Agitação não é TDAH. Falta de foco não é TDAH. São características, podem ser simplesmente características suas. Se não tem uma intensidade muito elevada, uma frequência muito elevada, se não é generalizado para tudo. Se você tem capacidade de ser atento na rede social, talvez você não tenha TDAH. Porque algumas coisas, quem tem TDAH, são atentas a algumas coisas que são as suas coisas de seus interesses. Alguns, por exemplo, hobbies. Aí você vai ver, eu só não consigo ficar atento no meu trabalho. Eu fico agitado no meu trabalho, fico estressado, porque você não gosta desse trabalho. O motivo é outro, não é TDAH. Ou, eu sou ansioso. Então você é uma pessoa normal.
Todas as pessoas têm ansiedade normal é desejável e é um impulso para ação. Uma pessoa sem ansiedade é uma pessoa que tende a ser relapsa. Então, um nível elevado de ansiedade até é desejável. O problema é quando esse nível é generalizado para todos os contextos, não te deixa dormir, não te deixa ter uma vida saudável, te faz ter crises. Aí temos um problema de ansiedade. Uma ansiedade todos somos, se nós temos uma tarefa para fazer amanhã. Né? Talvez quando você se aposentar você vai ser menos ansioso. Talvez. Né? Eu tenho uma ansiedade, eu já tomei durante algum tempo remédios para ansiedade. Né? Eu pedi para parar porque eu ficava desmotivado. E eu achava, quando eu não conhecia o que eu estou falando para vocês hoje, que eu era ansioso. Não, eu tenho uma ansiedade normal. Né? Só um pouco de dificuldade de dormir porque eu fico pensando no trabalho no dia seguinte. Né? Traços de personalidade não são transtornos de personalidade. Ninguém vai se diagnosticar narcisista, psicopata, alguns vão diagnosticar outras coisas. Né? Sempre que for conveniente para explicar algo. Traço de personalidade temos vários. Você ter um traço não significa ter um transtorno. Transtorno exige regularidade. Eu também tenho um vídeo sobre o que define um transtorno de personalidade. Regularidade, frequência, generalização dos comportamentos. Né? O que eu acho importante, para concluir, perguntarmos sobre essa questão do autodiagnóstico é: por que você quer se autodiagnosticar? Se é para um alívio eu entendo. Você quer um alívio sabendo o que tem de errado com você. Eu entendo, só que você não tem que se autodiagnosticar. Você pode sair com uma dúvida e chegar a um especialista. É importante para você saber? Sim, você pode ter hipóteses. Um especialista que vai te autodiagnosticar e sabendo, você precisa saber e o especialista também, que não há cura simplesmente pelo diagnóstico. Apenas o início de um tratamento visando melhorar. O diagnóstico não vai resolver suas coisas. O diagnóstico pode até piorar as coisas, porque você pode ficar abalado se o diagnóstico não for bem o que você quer saber, o que você queria que fosse. Principalmente se for mais grave. Muitas pessoas têm que se perguntar também por que querem um diagnóstico, se não for uma desculpa, uma conveniência para justificar alguns comportamentos que não são legais com os outros. Por exemplo, pessoas que são impulsivas e até agressivas, às vezes dizem: eu fiz isso porque eu fui muito ansioso, e resolve não melhorar, e nem busca ajuda, e nem busca uma terapia. E na verdade é uma pessoa agressiva que usa esse autodiagnóstico de ansiedade. Então, procure um especialista. Então, é importante se perguntar: por que eu quero isso? Se você não é um especialista, busque um psicólogo. Busque de preferência um psicólogo que entenda bem do que você tem essa dúvida. Dessas suas dúvidas, para te dar um bom diagnóstico, para saber o que é. E sabendo que a terapia pode demorar muitos meses, muitos anos, e o diagnóstico pelo menos alguns meses. Não é de um dia para o outro. Não é algo fácil. Né? Então, nesse vídeo eu queria mostrar isso. Que o diagnóstico não é uma questão tão simples como se diz na internet.